Shalom para todo mundo, bem-vindos. Depois de 2 meses que eu não fiz nenhum estudo da Paraxá, por motivos óbvios, não é? Estávamos em guerra e eu foquei mais no presencial. A dificuldade de estudar, a dificuldade de levar uma vida normal, quando você foge das bombas, dos mísseis, e você vai pro bunker, pro abrigo antiaéreo, mais de 12, 15 vezes por dia. É, Bom, voltamos. Hoje eu voltei também aqui presencial para Ashkelon, nas aulas, nos Shabbatot, em Pesach eu também estive aqui, mas nas aulas, hoje, graças a Deus, é a primeira vez que nós nos reuniremos presencialmente. Vamos lá, Paraxá. Esse ano nós temos duas Parashot, Paraxá Haremot e Paraxá Kedoshim. A Haremot está no Vaikra Tet Zain, no Levítico 17, e depois, no decorrer, é a Paraxá Kedoshim. Vaidaber Adonai el Moshe, Acharei Mot Shnei Bnei Aaron. E falou Deus a Moisés, depois da morte dos dois filhos de Aaron, Bekor vatam lifnei Adonai vayamutu. Quando se aproximaram para fazer o sacrifício, quando se aproximaram diante de Deus, dentro do Mishkan, eles morreram. Interessante notar que a Paraxá começa com um acontecimento de três Parashot que nós tivemos, né? Parashá Shemini, quando foi a inauguração do Mishkan, a inauguração do santuário no deserto. Então tiveram ali as korbanot, os sacrifícios, e Moisés e Aaron estavam ali, Aaron fazendo o sacrifício, e Moisés não era Cohen, então ele estava ali ensinando as leis que ele recebeu de Deus para Moshe. E nesse acontecimento, os dois filhos de Aaron, Nadav e Aviú, eles se aproximaram demais de Deus e morreram. Vayomer Adonai el Moshe, e Deus disse a Moisés: Daber el Aaron achicha, fale para Aaron, o seu irmão, ve'al yavo bechol et el kodesh, para que ele não venha a todo momento no santuário. Mi beita parochet. Nós temos que entender que o santuário ele é dividido em várias partes. Você tem o pátio das pessoas comuns, você tem o Kadosh, que é o Hatzer ali onde eles fazem os sacrifícios, e depois a Parochet, depois do da cortina, ninguém pode entrar ali, somente o Cohen Agadol, o sumo sacerdote. E Deus ele fala Al tavo, tagid le Aaron, fala para Aaron, Al yavo bechol et el kodesh, mi beit parochet, que não vá, não entre em todo momento ali na casa, né, no local, na sala que fica depois da cortina, el pinea kaporet, asher el Aaron, onde está ali o altar onde tem a arca sagrada. Velo Yamut, para que ele também não morra. Que Beanan Erae al Akaporet. Porque a nuvem de glória da Shekhinah, da presença divina,
está ali na, na tampa, no altar, na tampa da arca sagrada. Ou seja, existe uma diferença entre outras. Estou falando nessa época, tá? Em outras culturas. Agora eu estou viciado na série dos Vikings. Então você tem lá. Como que é o nome da. Ursala, não é? Que é o santuário lá dos Vikings, a cidade dos Vikings. E no santuário todo mundo pode entrar, todo mundo pode se aproximar, né? O sacerdote vem, a sacerdotisa vem, pega você e você entra lá e pronto, você pode ficar qualquer momento se aproximar ali no santuário. Agora, na religião de Israel, é diferente. Até Moisés, que foi que escreveu a Torá, que recebeu de Hashem, de Deus, a Torá, ele não pode entrar no santuário, no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos. Somente Aaron. Só que até então, talvez Aaron ele pudesse entrar a todo momento. Ou seja, ele é o Kohen Gadol, ele é o sumo sacerdote. Então ele poderia entrar ali no Kodesh Kodashim a qualquer momento. Só que não, depois da morte dos filhos dele, Nadav e Abiú, ficou proibido a entrada no Kodesh Kodashim a todo momento. No decorrer da Paraxá, a gente vai ver as leis do Yom Kippur. Ou seja, é sabido que apenas uma vez por ano, no Yom Kippur, o Cohen Agadol, o sumo sacerdote, ele pode entrar no Santo dos Santos para ali oferecer o sacrifício no Kaporet, na tampa da Arca Sagrada do Aron Abrit. Na Torá da Hassidut, o Meah Shiloach, que é o Rabi Mordechai Lerner, 1840, 1860, ele, ele fala uma coisa muito interessante. Bechol et kimo bechol avat nefesh. Você não pode entrar ali no santuário a qualquer momento, porque a qualquer momento é o desejo do seu coração. Depois ele vai falar que quando a gente está numa situação em que a gente tem que decidir entre o, o Yetzirará, a inclinação má, e o Yetziratov, a inclinação boa, a gente nunca decide escolher o Yetziratov, a boa inclinação. A gente sempre vai escolher a má inclinação. Porque quando a gente está no perigo, ou quando a gente está num lugar de prestígio, é difícil escolher a inclinação boa. Então, quando, olha que interessante, na Paraxá aqui do Vaikra, ele não fala o nome dos filhos, os nomes dos filhos de Aaron. Ela começa, e Deus disse para Moisés, depois da morte dos dois filhos de Aaron. Por quê? Porque os filhos de Aaron, eles também eram Koanim. E o Nadav era o primogênito. Então, na morte, uma vez que Aaron vai morre, o Nadav, ele era para assumir a posição de Kohen Gadol. Então, eles tinham ali um privilégio, vamos falar assim, um privilégio sagrado, um privilégio espiritual de acercar-se do Kodesh Kodashim, ali ficar nas redondezas do Kodesh Kodashim. E Aaron, como era também um Cohen, ele poderia falar: opa, também vou entrar no momento que eu quiser.
Então, depois que os filhos dele morreram, Deus diz no mesmo momento: não entre a todo momento no Kodesh HaKodashim. Isso foi para chamar a atenção dele, para ele ter cuidado, para ele ser cauteloso. Porque por mais que ele seja Cohen, por mais que ele seja um Cohen Gadol, ele não pode fazer o que ele quer. Agora vamos voltar um pouquinho na Paraxá, no livro de Vaikra, de Levítico, porque a gente tem que entender o que aconteceu com os dois filhos de Aaron. Então nós estamos no Levítico, capítulo 9, Vaikra Tet, no versículo 20, até o capítulo 10, versículo Bet, 2. וישימו את החלבים על החזות ויקטר החלבים במזבח. Está falando que eles ali acenderam, Moisés, Aaron, na verdade, eles ali acenderam o, o incenso, o ketoret, para poder, né? Porque a gente tinha o sacrifício, você tinha o ketoret, você tinha os pães, você tinha a menorá, que ficava acesa ali 24 horas, etc. Veta Hazor, Veta Shok, Ayamim, ok, tá falando aqui que os sacrifícios, né? Depois do sacrifício, vai Aaron et Yadav, Elaam, vai Varechem, e depois dos sacrifícios, Arão estendeu as suas mãos para o povo, para abençoá-los. Vai Ered, Masota Hatat, Aolá, e ali Deus estava recebendo as oferendas, os sacrifícios. Então esse era o contexto. Estava tendo sacrifício, era a inauguração do Mishkan, todo mundo ali feliz, alegre. Aaron estendeu a mão. A gente sabe que os Koanim, hoje eu fiz um bar mitzvah de manhã, e tiveram Koanim e eles abençoaram a gente. Esse é o sinal da bênção dos Koanim. Se você vai no cemitério judaico, você vai ver que na lápide de um Kohen tem as duas mãozinhas assim, que significa as mãos que abençoam, não é? E Aaron estava lá abençoando o povo, aquela felicidade toda. Vai avô Moshe e Aaron el Ohel Moed, e vieram Moisés e Arão ali para a tenda. Vai Atsu, e eles saíram da tenda para abençoar o povo. Vai Erá Kavod Adonai el Kol Aram. E eles viram ali o Kavod, e o povo com respeito, porque ali você tinha a primeira vez que os sacrifícios eram feitos dentro do Mishkan, do santuário. Nesse momento de alegria, de felicidade, de um pouco de balagan, de tipo de confusão, porque era a primeira vez que estava tudo acontecendo, vai Bnei Aaron, Nadav e Abiú, e Nadav e os filhos de Aaron, Nadav e Abiú, vieram e pegaram Ish Martatot, cada um pegou uma pá, vai ter Nuba em Esh. E eles colocaram nisso fogo. Vai acima alem ketoret. Vai crivo lifnei Adonai. Esh zara asher lo tziva otam. E eles ali pegaram as pazinhas, colocaram o ketoret, o incenso, e colocaram fogo, um fogo estranho do jeito que Deus não havia ordenado. Antes eu pensava o seguinte, que eles tinham trazido um fogo estranho de algum lugar, eles tinham acendido esse fogo fora do santuário, mas não. Depois você lendo, e você lendo, e lendo, e relendo, e relendo, e relendo, quantos milhões de anos eu leio esse mesmo texto, você vai ver que eles pegaram ali sua pá, a cada um pegou uma pá, colocou o incenso e se aproximaram ali de Deus. Nesse Exará, nesse fogo estranho, na verdade, é de um jeito que Deus não tinha ordenado. Deus não tinha ordenado para eles fazer nada. E outra, primeira vez
que acontecia ali o sacrifício, a primeira vez que o Ketoret, que o incenso era aceso, eles pegaram de um lugar e colocaram no outro de uma forma errada, de uma forma que não devia ter feito, porque Deus não lhes ordenou. ותצא אש מלפני ותאכל אותם וימותו לפני. E sai um fogo ali diante de Deus. Quando a gente fala diante de Deus, é diante da arca sagrada, tá bom? Esse é o diante de Deus. Deus ali está naquele, como fala, é, com a nuvem de glória, com a Shekhinah, tá ali repousada na arca sagrada. Quando a gente fala diante de Deus, é na arca sagrada. E ali o fogo consumiu o sacrifício, o ketoret, o incenso, e também os consumiu, e eles morreram ali diante de Deus. Olha que coisa, olha que coisa. Agora, o que vocês acham? Vocês acham que Nadav e Abiú, com todo o erro que eles cometeram, a gente sabe, é a primeira vez, não é? A primeira vez. Você vai morrer. Opa, dá um crédito a Deus, dá um crédito. É a primeira vez que a gente está fazendo alguma coisa que apenas Moisés nos ensinou. E agora, pegamos uma coisa da teoria e viemos na prática, e agora você vai nos matar? Tipo, olha só. Olha só que interessante. É aí que vem o Midrash. O Midrash são histórias de interpretação através de mais de 2.500 anos, onde os rabinos interpretam a Torá, eles trazem mandamentos. E o Midrash diz que não é que eles erraram. E a Hassidut, ela vai pegar isso com muita força. Não é que eles erraram. Imagina só a felicidade de Abiú, de Nadav e Abiú. Eles estavam servindo com o pai no Hanukkah Mishkan, no, na, na inauguração do santuário, junto com Moisés, o tio deles, que era o líder do povo de Israel. Eles estavam vendo, entre aspas, vendo ali Deus com a nuvem de glória. Eles estavam ali participando totalmente do serviço com o coração aberto, com o coração transbordante. E no momento de euforia, eles pensaram: opa, a gente também quer entrar na glória. A gente também quer entrar dentro dessa nuvem. A gente quer fazer parte disso. E o, o, o Midrash, ele vai ler o primeiro versículo. Como que é o primeiro versículo? Vai da Ben Adonai el Moshe, e Deus disse a Moisés, Acharei mot, Shnei bnei Aaron, depois da morte dos dois filhos de Aaron, Bekorvatam lifnei Adonai ve'amutu. Quando eles se aproximaram de Deus e morreram. Só que olha que engraçado, e tem a possibilidade, porque o hebraico você pode fazer várias e várias leituras de uma única palavra. Sacrifício quer dizer korban, korban, quando você faz sacrifícios para Deus, você está fazendo korbanot. Korban também quer dizer se aproximar. Quando os filhos de Aaron se aproximaram de Deus, o Midrash também diz que você pode ler que eles se sacrificaram diante de Deus. Ou seja, eles entregaram a vida deles diante de Akadosh Baruch Hu.
Quantos minutos que a gente tá aqui? Eu vou correr porque eu tenho pouco tempo. Ok. Agora, eu tô tentando resumir os pontos aqui. Eu fiz aqui a minha aula de hoje. Tô tentando resumir. Olha que interessante. Eles viram a glória de Deus, e quando você vê a glória de Deus sem roupa, tipo, com uma roupa, sem roupagem, você vê ali a Deus, você não tem proibições, você não tem cercas que te proíbem fazer as coisas. Então você vê tudo de uma forma naqui, de uma forma 100%, ai, como que é isso? Shifui, transparente, de uma forma transparente. Só que a gente tem um problema muito sério, porque nós precisamos, o ser humano precisa de proibições. O ser humano precisa de não. O ser humano precisa de não pode. O ser humano precisa de cercas que delimitem, delimitem o seu espaço. O ser humano precisa de gvulot, de, de fronteiras. E uma vez que Nadav e Avihu, eles viram a verdade, que eles não precisavam mais de fronteiras, não precisavam mais de proibições, eles se perderam e se entregaram a esse fogo de Hashem. O Mea Shiloah vai trazer a história de dos quatro sábios que entraram no paraíso, no Pardes. Ben Azai, Ben Zomá, Rabi Akiva ve Acher, Elisha ben Abuye. Eles entraram ali no Pardes, no, no jardim do paraíso, e Rabi Akiva, que era o mais sábio e mais sensato, falou o seguinte: quando vocês estiverem lá dentro, vocês vão ver mármore totalmente bonito, mármore da melhor qualidade. Então não diga água, água. Não diga que isso é água. E quando eles viram isso, eles erraram. Um ficou louco, um morreu, um caiu e sumiu, se apostatou da fé. E Rabi Akiva, ele que era sensato, estudioso, ele saiu em paz. Ele entrou e saiu em paz. Porque ele, por mais que ele viu ali as coisas maravilhosas que tinha no paraíso, ele sabia que nós não conseguimos discernir com nossa mente, nosso coração, nossos olhos, aquilo que não é material. Quando Nadav e Abiú viram isso e no momento de euforia, de êxtase, se aproximaram e viram o mundo de verdade, como a gente fala, Aulam Amiti, eles fizeram algo errado, de acordo com a Hassidut e o Midrash, eles se entregaram de livre e espontânea vontade, porque eles queriam ficar ali do outro lado. E morreram. Por isso que Deus vai falar para Moisés, olha, fala para Aaron que isso daqui é chamativo demais. Aqui, a pessoa que fica aqui toda hora no Santo dos Santos,
ela pode ficar um pouco mexugá, mexigne, um pouco louco, e ela pode fazer um erro, porque ela vê aqui onde o lugar que só tem amor, só tem luz, só tem felicidade, ela vai se sacrificar para isso, porque isso chama ela. Então, apenas uma vez por ano, você vai entrar no Kodesh Kodashim para que você não fique para lá e para cá balançado, não te influencie muito assim essa santidade e você fique, opa, no mundo real, no mundo, desse mundo da Terra. Só agora para acabar, na próxima Paraxá, que é a Paraxá Kedoshim, sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. É, o que é interessante é que não tem nenhuma lei, nenhuma mitzvah na Paraxá que não seja cívica. Você pode ler, são 79 mitzvot que tem nessas duas parashot, e você pode ver aqui que não tem nada espiritual, não tem nada relacionado a Deus. Tem respeite sua mãe, seu pai, guarde as minhas leis, o Shabat, a sociedade, não coloque um tropeço diante de um cego, ame ao seu próximo como a ti mesmo. São leis civis, Hukim Ezrahim, que vêm nos ensinar que uma vez que para você ser santo, que para você ser kadosh, você não precisa se aproximar muito do Kodesh Kodashim, do lugar sagrado lá do santuário, para que você seja santo, considerado uma pessoa santa, você não pode se apartar do mundo que você vive. Você tem que influenciar o mundo que você vive para o bem, para o respeito. A santidade no judaísmo não é uma santidade como a gente pegou um pouco de influências de outras religiões, que tem que ser santo, imaculado. Não, no judaísmo ser santo não é ser próximo a Deus. Ser santo é contribuir com a sociedade e fazer a sociedade justa. Santidade no judaísmo é ser justo. Como que a gente chama os rabinos santos do judaísmo? Tzadikim. Tzadik, justo. Para ser santo, você precisa ser justo. Gente, 40 minutos. Preciso parar. O que a gente, então, faz um resuminho na Hassidut, com a base do livro de Ezequiel 1:14, quando Ezequiel ele tem uma visão ali com aquele animal, aquele ser que tem quatro faces, não é? Uma de humano, uma de boi, uma de águia, eu acho, não lembro, uma de leão, enfim, tem ali um ser que tem quatro faces e é, tem uma frase que fala, um versículo que fala, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Ok. Ve'achayot ratso vashov. E esses animais, eles subiam, corriam e voltavam. Iam e voltavam. Iam e voltavam. A Hassidut vai falar que a Parashá, a Haremot, depois da morte dos filhos de Aaron, e Kedushim, sereis santos porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo, é justamente para fundir nesses dois ensinamentos, Ratzô, Vashov. No Ratzô, na Parashá Haremot, os filhos de Aaron, eles subiram, correram, se elevaram.
No Midrash, dos quatro sábios que entraram no paraíso, subiram, avançaram, cresceram. Os filhos de Aaron não voltaram, não praticaram Vashov. E Rabi Akiva foi o único que voltou em paz. Ou seja, nós temos que subir, nos elevar a cada dia, praticar, melhorar, nos refinar a todos os dias, todo dia. Mas ao mesmo tempo que a gente está aqui, ó, temos que voltar, desacelerar e voltar, ir e voltar. Se você estiver muito lá, próximo de Deus, do sagrado, tente voltar. Volte um pouco. Se você estiver aqui, longe do sagrado, opa, tente fazer o Ratso, vai um pouquinho. Ir e voltando, como uma onda. Ir e voltando. Não ficando lá e não permanecendo aqui. A gente tem que fazer esse movimento. Lagat Bakodesh é apalpar o sagrado e voltar para o mundo. Apalpar o sagrado, pegar os ensinamentos e voltar para esse mundo e ensiná-los, fazer mais justos. Tocar no sagrado e voltar para esse mundo, por mais que esse mundo seja um mundo louco, tentar sermos racionais, espirituais e sábios. Vocês tenham um Shabbat Shalom, muita paz, saúde, prosperidade e nos vemos na próxima semana. Beijos.